Estamos de volta com o programa Bíblia em Foco na Rádio Paz FM 89,9, a rádio da família. Eu sou o pastor Eudicê Paul e conosco está o pastor Ismael Oliveira e agora são 10h13. Pastor Ismael, meu amigo, hoje percebemos muita gente aguardando esse alimento espiritual. Então, meu amigo, sem perca de tempo, passo para ti a bola da vez, por favor. Pastor Eudes, só mando um abraço aqui a todos que estão nos assistindo agora pela live, estão também nos acompanhando pelas rádios, né? E muitos estão no trabalho. Que Deus abençoe e proteja o seu trabalho, a sua família. Nós não vamos agora falar os nomes de cada um, considerando que o tempo passa muito rápido e o nosso propósito aqui é aproveitar o máximo a palavra de Deus e absorver o máximo das revelações divinas. Hoje o nosso propósito é iniciarmos aqui o capítulo 2, pastor. Nós já estamos, já há 6 programas aqui no início do livro de Mateus, e hoje nós estamos com esse propósito de dar início aqui ao capítulo 2, quando começa falando dos reis magos, né? Então, é um assunto que revela muito a respeito do reino, pastor Eudes, muito. Lá com os pastores? Nós vamos fazer um pouco aqui um paralelo, porque glória a Deus, porque nós vamos montar aqui a estrutura do reino, porque muita gente pensa que o reino de Deus será assim, chegou lá no céu, aí Deus vai falar assim, fulano, vem pra cá, preciso de você aqui, preciso de você ali. As coisas não são bagunçadas assim. Com Deus existe decência e ordem. Deus não lança sorte. Você está entendendo? Deus trabalha de forma organizada. E nós vamos entender que o reino de Deus é mais organizado do que o reino terreno. Então, para isso, eu preciso entender essa estrutura do reino. Como é que funciona a estrutura do reino? Nós já vimos que para ter um reino, nós precisamos ter um rei. Vamos pegar um exemplo agora, pastor Eudes, do que acabou de acontecer no Brasil. Nós tivemos a eleição para presidente da República este ano, não é? Então, a primeira preocupação qual que é? É eleger um presidente, alguém que vai governar sobre toda a nação, certo? Isso. Depois disso, foi eleito, escolhido o presidente, esse presidente, ele vai então formar a sua equipe de trabalho para governar, ele precisa de pessoas para lhe auxiliar. Os primeiros a se aproximar dele são quem? O primeiro escalão. Então, os primeiros que se aproximam fazem parte do primeiro escalão. Tanto é que nunca se viu tanto interesse pelos ministros escolhidos por um presidente, como está sendo nesse novo período. Uma realidade vivida, né? É uma realidade. Então, primeiro se monta o primeiro escalão, depois que o primeiro escalão está montado, vem o segundo escalão e assim por diante. Então, quem vai governar, ele traz os primeiros para perto dele, que são de maiores confiança, os que têm competência técnica, os que estão capacitados, os que estão preparados para que eles também possam fazer um bom governo ao lado do presidente, da autoridade. Nós vamos agora para Mateus. Mateus começa dizendo, nasceu Jesus, um rei. Então, o rei já está presente nesse cenário de reino. O que precisa agora montar é a estrutura dos seus assessores. Quem são? O primeiro escalão, segundo escalão, terceiro escalão e por aí diante. Então, o primeiro escalão que nós temos aqui é os primeiros que se aproximaram de Cristo quando ele nasceu. Quem foram esses? Os pastores que estavam lá no campo. Os desprezados. Os que não tinham muito valor na época, culturalmente falando, mas eles tinham uma representação ali espiritual que era exatamente o que Cristo precisava naquele momento. Aleluia. Então vamos lá, pastor Eudes, sem perca de tempo, Lucas capítulo 2, versículo 8, por gentileza. Nas proximidades havia pastores que estavam nos campos e que durante a noite cuidavam dos seus rebanhos. Muito bem. Então vamos aqui fazer uma comparação. Os pastores de ovelhas, eles representam os ministros
de Deus. Nós temos, então, conforme a palavra do Senhor, nós temos 5 ministérios, não é? Nós temos 5 ministérios. Mas todos os 5 ministérios só têm um propósito. Qual é o propósito? Cuidar das ovelhas. É verdade. Cuidar das ovelhas. Vamos ver, algumas pessoas ficam meio céticas quando a gente vai falando assim, acha que a gente está floreando muito, né? Então vamos lá. Vamos pegar aqui Efésios, capítulo 4, versículo 10 até o versículo 12, pastor Eudes, por gentileza. Aquele que desceu é o mesmo que semelhantemente subiu, muito além de todos os céus, para preencher tudo o que existe. Assim, ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o propósito de aperfeiçoar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Muito bem. Olha só, pastor Eudes, quem entrega ministérios é Jesus, não é o Espírito Santo. Que muita gente faz essa confusão. Fala assim, quem me entregou o meu ministério foi o Espírito Santo que me deu. Opa, peraí. Se eu estou falando de ministério, eu estou falando de Cristo Jesus. Ministério vem das mãos de Cristo. Perceba o primeiro versículo que diz, aquele que desceu, não é? E é também o mesmo que subiu, está falando de quem? De Cristo. É verdade. Está falando de Cristo. Aí fala assim, ele mesmo deu uns para apóstolos, entendeu? Aleluia. Outros para Glória profeta, outros para evangelista e outros para pastores e doutores. Agora perceba, para que ele fez isso? Aí o versículo seguinte diz, querendo o aperfeiçoamento dos santos. E para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo. Então, todos esses ministérios, os 5 ministérios, eles trabalham com um só propósito. Qual que é? Aperfeiçoar os santos e edificar o corpo de Cristo. Os versículos seguintes traz mais algumas descrições. Nós não vamos entrar nesse pormenor, porque aqui seria um estudo à parte. Mas só aqui nós já começamos a entender que o propósito de todos os ministérios é cuidar do rebanho. É fazer com que o rebanho seja aperfeiçoado, seja edificado. Da mesma forma, os pastores que estavam no campo só tinham um propósito. Qual que era? Cuidar das ovelhas. Então veja, essa é a comparação exata dos ministérios. Então eles foram os primeiros a serem agraciados com a chegada do rei. Eles foi o mesmo dia, na mesma noite em que Cristo nasceu, eles receberam a visitação dos anjos que fizeram um anúncio para eles, que havia nascido o rei. Olha, vocês estão convidados a conhecer o rei que acabou de chegar. Mas presta atenção, pastor Eudes. Quando nós vamos falar de reino, há uma coisa curiosa aqui. Sempre nós vamos tratar com o verdadeiro e com o falso. Sempre. Isso é uma regra. É regra. Se nós vamos falar de reino, nós vamos falar sempre de verdadeiro e vamos falar de falso. Por quê? Porque nós temos que separar o que é verdadeiro do que é falso. Porque no reino não entra o que é falso. Pastor Eudes, como é que eu separo os pastores verdadeiros dos pastores falsos? Essa é a questão para nós começarmos a desvendar. Porque, pastor Eudes, não é todo mundo que recebeu a unção pastoral, a unção apostólica, a unção profética, a unção para ser pastor, para ser um mestre. Não é todos eles que vão governar com Cristo. Não é. Você começou, nós vamos aprofundar. Olha, nós temos que parar com esse negócio de nos conformarmos com água pelos tornozelos. Nós temos que entrar em águas mais profundas a ponto de nós começarmos a nadar. Agora, se a pessoa não tem muita estrutura, conhecimento bíblico, é perigoso ela se afogar. Né? Mas venha conosco, meditando na palavra de Deus, que você vai conseguir nos acompanhar na palavra. Vamos lá. Primeiro, quem são os falsos pastores?
Os pastores que deveriam, pastor Eudes, estar fazendo o mesmo que esses pastores. Olha só, onde os pastores estavam, no campo ou em casa? Esses estavam em campo. Esses aqui estavam no campo. Por isso foram achados, né, em atividade. Foram encontrados trabalhando. Segundo, o que eles faziam? Eles guardavam as ovelhas, não estavam dormindo. Que coisa. Porque tem muitos que estão no ministério, mas estão dormindo. Tem muitos que, em vez de estar no campo, estão em casa. Outra coisa, vigília da noite. Você sabe que os falsos pastores só atuam durante o dia. Eles não atuam à noite. A noite é a hora tenebrosa, é a hora mais difícil. Ele quer conforto. Ele só quer as ovelhas para tirar a lã dela e a carne. Eles não querem cuidar das ovelhas quando elas mais precisam. Esses são os falsos pastores, só atuam durante o dia, quando tudo é bonança, quando tudo é bem, quando tudo está às mil maravilhas. O negócio apertou, ele sai fora, ele não tem mais compromisso com a ovelha, entrega na mão do devorador, ele não guarda, ele dorme, entendeu? Então ele não está no campo, ele está mais preocupado consigo mesmo, com o seu conforto e com a sua casa. João chama esse de mercenário, ou aquele que trabalha pelo salário, né? Exatamente. Então esses falsos pastores não tiveram revelação alguma do reino. Eles estavam na casa deles. Quem teve revelação do reino é quem estava no campo, trabalhando, e a atitude deles de guardar durante a vigília da noite agradou a Deus. Eu falei assim, é esses que eu chamo para estar no reino. No primeiro escalão. Exatamente, no primeiro escalão. Não é qualquer um que está ali recebendo autoridade pastoral, ministerial, que vai governar, não. É preciso que aos olhos de Deus ele ache graça, fazendo as coisas de Deus conforme a vontade do Senhor, não é? Muito bem, vamos prosseguir mais um pouquinho, pastor Eudes, já que nós estamos falando aqui, né, sobre os verdadeiros e os falsos pastores, né? Eu quero também fazer, já que eu fiz uma distinção, que quem dá o ministério é Jesus e não o Espírito Santo, o que é que o Espírito Santo faz? O Espírito Santo, ele dá dons. Quando se fala de dons, eu estou falando do Espírito Santo. Veja aí, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 7 ao versículo 8. 7 e 8. Isso. A cada um, contudo, é concedida a manifestação do Espírito com a finalidade de que todos sejam beneficiados pelo Espírito. E pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, pelo mesmo Espírito, é outorgada a fé, a outro, pelo mesmo Espírito, dons de curar, a outro, poder para operar milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de Espírito, a outro, variedades de língua, e ainda a outro, interpretação de língua. Entretanto, o mesmo e único Espírito realiza todas estas ações, e ele as distribui individualmente a cada pessoa conforme deseja, porquanto assim como o corpo é uma só unidade e possui muitos membros, e todos os membros do corpo, ainda que muitos, constituem um só organismo, assim também ocorre em relação a Cristo. Você está vendo aí? Quem distribui dons é o Espírito Santo. Então, os dons espirituais, eles vêm da parte do Espírito, enquanto que o ministério vem do próprio Cristo. Glória a Deus. Vem de Jesus. É ele quem se responsabiliza de tratar direto com seus ministros. Entendeu? Então, nesse primeiro momento, nós abordamos aqui o primeiro escalão. Nós vamos voltar ainda a falar sobre eles. Eu acho que a gente pode ter um entendimento, talvez assim, por exemplo, porque Cristo, cabeça, ele distribui ministério. É ele que dá o ministério. Exato. O Espírito dá dons. Isso. Ao corpo, ou aos órgãos do corpo. Exatamente. Entendo aí que como se fosse blindagem específica para cada parte do corpo, né? Algo
bem típico e localizados do corpo, né? Eu imagino que seja alguma coisa do tipo. Sim, para cada parte do organismo do corpo, eles trabalham em sintonia e cada um tem uma função específica. Então o Espírito Santo trabalha harmonizando o corpo e dando ao corpo dando a capacidade, né? dando a capacidade de combate, dando a capacidade de luta, de guerra. Aí entre os dons espirituais. Entre os dons Glória espirituais, neste caso. Glória a Deus. Meus irmãos, está muito bom, mas daqui a pouco vamos voltar com essa linda palavra, não saia daí, porque daqui a pouco tem mais palavra de Deus. Rádio Paz FM. Estamos de volta com o programa Bíblia em Foco, através da Rádio Palmas FM 89,9, a Rádio da Família. Eu sou o pastor Edson Paul e hoje estamos com o pastor Ismael Oliveira e agora são 10h38. Pastor Ismael, vamos tirar uns segundos aí, vamos dar um abraço ao nosso povo? Por favor, pastor Ismael. Vamos lá, um abraço para a irmã Delvânia. Eu quero aproveitar aqui e mandar um abraço para o meu filho Caleb, que está aniversariando hoje. Que Deus continue lhe abençoando, meu filho. Você é uma bênção nas nossas vidas. Um abraço aí para o irmão Clebson. Um abraço para a irmã Delvânia. Um abraço aí também para o meu cunhado Mário Ribeiro Moraes, a minha mana Iradian, o irmão Janderson, a irmã Débora, o irmão Sidney, os irmãos Divino Cardoso, pastor Fredson, lá de Araguaína. Nós perdemos algumas mensagens, né? Aquela lá do começo, lá do meu celular que sumiu. Isso, algumas mensagens ficaram perdidas aí. Temos o irmão que está lá na Bolívia, né? Também. Está lá no Paraguai, aliás. Irmão Sidney. Irmão Sidney. Deus abençoe. Deus abençoe a todos, meus irmãos. Eu estou aqui maravilhado com a participação dos irmãos e nós vamos dar prosseguimento, né, pastor Wilson? Por favor. Vamos continuar aqui. Nós falamos um pouco aqui a respeito de quem é o primeiro escalão, foram os primeiros a se aproximar do Rei Jesus. Depois, mais adiante, nós vamos para Mateus, no capítulo 2, pastor Wilson, nós vamos encontrar o segundo escalão, o segundo a se aproximar de Cristo Jesus, ao ver o Mestre, ao ver o Rei Jesus. Quem são esses? Mateus descreve eles aí a partir do primeiro versículo. Vamos fazer uma leitura rápida aí, pastor Deus, deixa eu ver aqui, até o versículo 2, versículo 1 e o 2. Após o nascimento de Jesus Cristo em Belém da Judeia, nos dias do rei Herodes, eis que alguns sábios vindos do Oriente chegaram a Jerusalém e indagavam: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Pois do Oriente vimos a sua estrela e viemos adorá-lo. Muito bem. Então, quem fazem parte, pastor Eudes, do segundo escalão do reino? São os adoradores. Tá vendo aí? Aleluia. Eles procuravam Jesus porque queria adorá-lo. Aleluia, glória a Deus. Pastor Eudes, mas essa passagem me chama muita atenção, sabe por quê? Porque eles nunca tinham visto Jesus, mas já queria adorar. Ele sabia que Jesus era um recém-nascido, uma criança recém-nascida, mas eles queriam adorar. Os verdadeiros adoradores procuram adorar a Jesus pelo que ele é e não pelo que ele faz. Jesus não tinha nada a oferecer para eles naquele momento, nem uma palavra. Jesus tinha acabado de nascer. Tem muita gente que fala assim, que vai adorar a Deus, mas se Deus fizer alguma coisa na vida dele ou na vida dela, Deus, ele está mostrando aqui que o reino pertence a verdadeiros adoradores, aqueles que não estão esperando receber nada em troca, mas eles se aproximam de Cristo para adorá-lo. Então, Vamos começar aqui, pastor Eudes, a destrinchar algumas coisas. Quem está com a Bíblia aí aberta, glória a Deus, já comece anotando aí. No primeiro versículo, eu quero que você anote aí, ó. E tendo Jesus nascido em Belém da Judeia, nos dias do rei Herodes. Anote rei Herodes, sublinha aí rei Herodes. Eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém.
e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Já era rei. Sublinha também a palavra rei dos judeus. Agora eu pergunto para vocês, quantos reis apareceram aqui? 2, não foi? Porque rei Herodes e o rei dos judeus. Verdade. Não é? 2 reis. Muito bem, só que tem um diferencial, pastor Eudes. Qual que é? Os magos chegaram diante de Herodes e não tiveram desejo nenhum de adorar. Eles não adoraram Herodes. E eles foram para o palácio. E eles estiveram no palácio. Mas a esse outro rei chamado Jesus, eles disseram: queremos adorá-lo. Aleluia. Agora, eles disseram o seguinte: porque vimos a sua estrela no Oriente. Aqui eu preciso fazer aqui destrinchar um pouco a respeito da estrela. Pastor Eudes, o que é que a estrela emite? Ela é um reflexo, né? Ela emite luz, não é? Ela emite luz, e essa luz, ela é chamada de glória. Vamos conferir isso? 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 41. 41. Isso. Um é o esplendor do sol, outro da lua, e outro ainda o fulgor das estrelas. E as estrelas diferem em luminosidade uma das outras. Muito bem. Em outras versões diz: uma é a glória do sol, Isso. Outra é a glória da lua, outro é a glória das estrelas, porque uma estrela difere em glória de outra estrela. Então, uma estrela, quando ela emite o brilho, ela emite glória, ela emite um resplendor, ela emite luz. Então, quando os magos olharam para cima, o que eles viram foi uma simbologia da glória do rei que desceu. O rei desceu e a glória dele ficou lá em cima. Quando os magos olham para cima, eles veem uma representação da glória de Deus. Meu Deus. E só de ver a representação da glória de Deus, eles sentiram um desejo profundo de adorar ao Senhor nosso Deus, ao Rei Jesus. Então, eles viram a glória e começaram a seguir essa glória. E começaram a saber aonde é que essa glória vai nos levar. Então, Deus, ele trabalha e ele muitas vezes usa as estrelas, e aqui muita gente tem uma certa dificuldade de entender sobre os astros, porque tudo foi Deus que criou. Aí não podemos falar de astros. Não, meu irmão, peraí. Os astros foi Deus quem criou. E ele, inclusive, é o pai de todas as luzes. Vamos conferir isso na Bíblia, pastor Eudes? Tiago, capítulo 1, versículo 17. Tiago 1, 17. Tiago 1, versículo 17. Está na mão. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em que não há oscilação, como se vê nas nuvens inconstantes. Não se vê nas nuvens inconstantes. Então, ele aqui fala o quê? Descendo, o versículo, aqui na versão que todavia a boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes. Então, Deus é o Pai das luzes, aonde as luzes refletem um pouquinho do que é a glória de Deus. A glória de Deus é muito forte, é muito grande. Então, é revelado nas estrelas a glória de Deus. Quando Cristo vem, a Bíblia diz que ele despojou-se da sua glória. A sua glória ficou em cima. Os magos que olhavam para cima viram a representação da glória de Deus. E eles seguiram, só de ver isso, eles já sentiram o desejo de adorar a Deus. É impossível, pastor Eudes, um homem contemplar a glória de Deus e não sentir um desejo profundo de adorar a Deus. É impossível o homem olhar para a glória de Deus e não sentir desejo de adorar a Deus. Agora, pastor Eudes, quem é que se aproxima no segundo escalão de Jesus? São aqueles que sabem quem ele é. Para você fazer parte do reino, você tem que conhecer Jesus. Ninguém consegue fazer parte do reino se não conhecer Jesus. E é por isso que ele diz assim, olha, aonde está aquele que é nascido rei dos judeus? Eles sabiam quem era Jesus, eles sabiam
que ele tinha nascido, ele sabia qual era a posição dele de reino. Então, esses magos, quando eles se manifestaram, quando eles apareceram, eles tinham conhecimento prévio. Não tem condição de você entrar no reino, fazer parte do reino, se você não conhecer Jesus. Então, crente que não gosta de Bíblia, que não gosta de se aprofundar no conhecimento bíblico, não vai fazer parte do reino. Porque uma coisa é você ter salvação, outra coisa é você fazer parte do reino. Não é? Então, agora eu quero chamar a atenção, pastor Eudes, um pouco mais para frente, quando os reis magos, depois a gente volta um pouco mais atrás aqui, nesses versículos 3 em diante. Mas eu quero chamar a atenção aqui do versículo 8. Versículo 8 em seguida. Lê para nós, pastor. 8 de... Mateus capítulo 2. Ah, sim. 2:8, né? Isso. 2:8, também, tá aqui. Mandou-os a Belém e disse: Ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando achardes, comunicai-me para que eu também vá e o adore. Vou parar um pouquinho aqui, pastor. Olha que tem coisa boa. Você lembra que nós dissemos no começo, e quando se refere a reino, sempre tem um verdadeiro e tem um falso? Sempre tem, isso é regra. Tem os verdadeiros adoradores e tem um falso. Aqui já se manifestou o falso adorador. O que o Herodes falou? Vá, encontre o menino. Quando encontrares, volte e avise-me para que eu também possa ir e o quê? Adore. E adorem. Então, quando nós estamos falando aqui do segundo escalão, nós não estamos falando de todo mundo que diz que adora a Deus. Porque dizer que adora a Deus, tem muita gente que diz. Agora, quem de fato adora a Deus, são poucos. Tá entendendo o mistério? E esse aqui era terrível, né? Por que esse é o falso adorador, pastor Eudes? Porque ele disse que queria adorar, mas no coração dele tinha outro propósito. Isso. No coração dele, ele queria matar o rei. No coração dele, ele queria destruir aquele reino. Então, o falso adorador é aquele que na boca dele sai palavras bonitas, palavras de adoração, mas no coração dele ele pratica outra coisa, ele pensa outra coisa. É aquele que vai à presença de Deus e manifesta um profundo sentimento de adoração, mas quando sai da presença de Deus, o seu coração é outro. Ele não agrada a Deus com as suas intenções, ele não agrada a Deus com as suas ações, ele não agrada a Deus no seu dia a dia. Então esse é o falso adorador. E esse, a Bíblia diz que nem sequer consegue ver o reino. Eita, que coisa, hein? O reino não é para esse tipo de pessoas. O reino são para os verdadeiros adoradores. Então, o segundo escalão aqui é feito de quem? Dos adoradores. Aqueles que procuram adorar de verdade. Prossiga, pastor, versículo 9, por gentileza. E aí, nesse ponto aí, vai distinguir do verdadeiro e do falso, né? Sim, o verdadeiro e o falso, mais uma vez. Pode até estar junto, mas vai ser distinguido, né? Mas vai ser distinguido. O versículo 9 diz: após terem ouvido o rei, seguiram o seu caminho, e a estrela que tinham visto no oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Veja o próximo versículo. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Pastor Eudes, aqui tem um mistério muito grande. Primeiro, os magos, eles vendo a estrela, eles viram o quê? A glória que tinha ficado lá em cima. Glória a Deus. A glória do rei. E a Bíblia diz que só por eles verem, eles se alegraram com grande júbilo, com intenso júbilo. Esse é o segundo escalão. Eles veem a glória e se alegram. Pastor, eu disse o que acontece no primeiro escalão? Se o segundo escalão vê a glória e eles se alegram com intenso júbilo, o que é que acontece no primeiro escalão, pastor Eudes? Rapaz do céu. No primeiro escalão, aleluia,
eles recebem a glória. Eita, glória, é verdade. Enquanto eles foram envolvidos com a glória de Deus. É verdade. E a glória de Deus os cercou de uma forma que eles ficaram tão espantados. É forte isso. Eles ficaram tão espantados, pastor Eudes, que eles falaram assim, meu Deus, eu vou obrigado os anjos a acalmar. Calma, não temas. É só trazer uma boa notícia. Vocês não vão morrer, vocês não chegaram no céu ainda. Pastor Eudes, a glória, ela é diferente. Aleluia. Primeiro escalão, segundo escalão. Segundo escalão vê a glória. O primeiro escalão participa da glória. Rapaz, vamos conferir. Tem gente. Você não entende, aqui tá uma glória tremenda. Olha, você que está nos ouvindo tá com um pouco de dúvida, né? Vamos lá, pastor Eudes. Te acalme, porque vai ser para daqui a pouco. Se quiser, faça sua leitura aí enquanto isso. Lucas capítulo 2, naquela passagem que nós lemos há pouco. Continue a leitura no intervalo, depois a gente volta aqui. Vamos, não sai daí, porque daqui a pouco tem mais palavra de Deus. Rádio Paz FM. Estamos de volta com o programa Bíblia em Foco, através da Rádio Paz FM 89,9, a Rádio da Família. Eu sou o pastor Eudes Cepol e conosco está o pastor Ismael Oliveira, e agora são 11h02 e nós estamos trabalhando em reino. Vamos tirar alguns segundos aí, pastor Ismael, mandar um abraço pro nosso povo aí. Tem muito. Tá o Leonardo, nosso companheiro, amigo de trabalho. Deus abençoe, meu amigo. Bom saber que meu amigo está aí. O irmão Renan Alencar Rosal também. Tem o pastor Janderson, que também está nos acompanhando, a irmã Jade. Tem vários irmãos aí que estão ligados aí no programa. Beth Resplandes. A irmã Beth, ali de Luz Mangues, irmã Deusa Costa, enfim, vários irmãos aí. Helenay Carvalho de Souza também está aqui. Deus. Meus irmãos, que prazer tê-los aí. Deus os abençoe. Vamos voltar para a palavra. Por favor, pastor Ismael. Pastor Eudes, leia para nós aquela referência bíblica, por gentileza, que mostra lá que os pastores, eles foram participantes da glória. Eles não só viram, eles presenciaram e foram envolvidos nessa glória. Vamos lá. Lucas capítulo 2, versículo 9. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu a eles, e a glória do Senhor reluzindo os envolveu, e todos ficaram apavorados. Está vendo aí, pastor Eudes? O que acontece? Os ministros de Deus, eles são os transmissores agora dessa glória de Deus. Aleluia, que coisa. Quando o ministro de Deus chega, a glória de Deus chega junto com ele. Aleluia, glória a Deus. Não tem como um ministro que é chamado para o reino aparecer em algum lugar e não ser visto essa glória. Aleluia, glória a Deus. Ele não foi chamado à toa, a glória está junto com ele. A Bíblia diz que eles ficaram tão atônitos, prossiga bem, versículo 10. Todavia o anjo lhes revelou: não temais, eis que vos trago boas notícias de grande alegria, e que são para todas as pessoas. A glória de Deus é algo tão extraordinário que deixou aqueles pastores atônitos. No final do versículo 9 diz assim: e ficaram tomados de grande temor. Ficaram apavorados. Eles nunca viram nada. Olha, quem é ministro do santuário vai presenciar coisas extraordinárias. E a glória de Deus, quando ela se revela, ela espanta, ela causa impacto, ela deixa a pessoa em um estado de êxtase. Foi obrigado os anjos a calma, não tema, vocês só estão experimentando uma fagulha do que é a glória de Deus. Aleluia. Entenderam? Aleluia. Agora, veja bem, se esse primeiro escalão viu a glória de Deus, recebeu a glória de Deus, foram envolvidos ali na glória de Deus, não é? O que é que o segundo escalão fez? Eles viram. E só de ver, eles já se alegraram, de uma alegria intensa, um júbilo intenso, porque o segundo escalão, eles vão ver a glória de Deus de pertinho, pastor Eudes. Eles vão contemplar a glória de Deus, eles vão seguir a glória de Deus, eles vão dar testemunho da glória de Deus, porque onde eles chegaram, o que eles fizeram? Eles deram testemunho, porque nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-la. Então eles dão testemunho da glória de Deus. Os adoradores
testemunham, vê a glória de Deus, se alegram com a glória de Deus. Os ministros, eles são envolvidos na glória. É por Aleluia. Isso que se deve ter um Glória a pouquinho, Deus. pelo menos, de temor ao tocar na vida de alguém que é ministro do Senhor. Porque eles estão envolvidos com uma glória. E essa glória não é terrena, é glória de cima. Então, quando se toca, não toca nele, toca na glória, hein? Antes de chegar nele, a glória estava em volta. Meu Deus. A glória estava antes, estava envolvido deles. Que Então, coisa. antes de você chegar no ministro, você está tocando na glória, É por que isso é a glória de é Deus. por isso que a pancada desce. É por isso que a pessoa não aguenta. Aí fica pensando que o pastor está jogando maldição. Não, irmão, não está jogando maldição. Você está sendo ignorante quanto à autoridade espiritual. Você está sendo irreverente quanto à autoridade espiritual. Está tocando em Deus como se estivesse tocando em qualquer coisa. Muito cuidado com isso, porque o primeiro escalão de Deus tem um revertimento especial, que é da glória de Deus sobre eles. Agora, pastor Eudes, perceba, vamos ver um pouco mais aprofundado a atuação de cada um. O que é que o segundo escalão faz, pastor Eudes? O que é? Vamos voltar então para Mateus, capítulo 2. Mateus 2. Vamos ler a partir do... Nós lemos até o versículo 2, né? Prossiga do versículo 3, pastor Eudes, por gentileza. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado e toda Jerusalém com ele. Pronto, aí tá bom. Não foi só ele não, hein? Toda Jerusalém. Pastor Eudes, escute bem. O segundo escalão, quando eles abrem a boca para falar, perturba os reis da terra, os poderosos da terra. Tu imagina a autoridade do segundo escalão. O segundo escalão, quando fala, perturba as maiores autoridades da terra. E eles têm um poder de convocação de príncipes, de reis e de sábios. Porque prossiga a leitura. Que coisa, hein? Tendo reunido todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E aí? E eles lhes responderam, em Belém da Judeia, pois assim escreveu o profeta. Veja, foi convocado todos os príncipes dos sacerdotes, dos escribas, e eles foram indagados. Eram os todos, entendidos, os né? mais sábios. Então, quando o segundo escalão fala, reúne-se todos os príncipes, reis, os sábios, e quando eles ouvem o segundo escalão falando, eles se perturbam fortemente. Se o segundo escalão faz isso, pastor Eudes, eles têm autoridade para entrar em palácios. Eita, que coisa. Eles têm autoridade para falar com os homens mais poderosos da terra. O que é que o primeiro escalão faz, pastor Eudes? Jesus! E agora? Meu Deus do céu! O que é que o primeiro escalão faz? O segundo, só por ser adorador, faz isso? O primeiro escalão, Meu pastor Deus. Eudes, eles tratam direto com anjos. O segundo escalão tratou nos palácios com os reis e os príncipes. O primeiro escalão já tratou direto com anjos. Aleluia! É forte isso aqui. Jesus bom! Porque, de fato, quem vai ter autoridade para governar entre anjos é o primeiro escalão. Meu Deus! Isso é forte demais. Está vendo o nível? Deus preparou cada nível, cada coisa. Nós estávamos comentando aqui, né, pastor Eudes, no intervalo, num desses intervalos aqui, nós estávamos falando aqui a respeito de como é que nasce uma criança. Como é que nasce de um parto normal? Ela não nasce saindo primeiro a cabeça. Se não sair primeiro a cabeça, não tem condição de nascer com vida. Porque os pés e as mãos se tornam entraves para o nascimento. Então, primeiro sai a cabeça, depois sai o corpo. E assim é não só com relação ao homem, como a todos os animais, toda a natureza. Sai primeiro a cabeça. Então, isso significa o quê? A natureza está pregando a respeito do reino. Primeiro se estabelece a cabeça e depois vem o corpo. Quando Cristo veio, ele estabeleceu o cabeça. Quem são os cabeças? Primeiro escalão, segundo escalão, estão fazendo parte da cabeça. Aleluia. Entendeu? Então, Aleluia. Nós estamos aqui ainda no limiar de uma revelação de estrutura de reino.
Nós estamos vendo como é que o reino, ele se aparenta, ele se mostra, ele é organizado. Então, nós vimos aqui onde que está a atuação e o poder do segundo escalão. Eles têm poder e autoridade sobre reis, sobre príncipes. Eles têm autoridade muito grande. Agora, os primeiros escalão vão ter autoridade sobre anjos. Meu Deus. Vão falar direto com anjos. Glória a Deus por isso. É algo extraordinário isso aqui. Se nós tivéssemos a compreensão do reino de Deus, pastor Eudes, nós nos esforçaríamos muito mais para estar dentro desse reino. Porque é algo fantástico, maravilhoso. Mas vamos prosseguir, pastor Eudes. Vamos prosseguir na leitura aí. Que revelação maravilhosa, meu irmão. Vamos lá. Nós já lemos aqui o versículo 7, versículo 8, versículo 9... não é? Quando a estrela parou onde estava o menino. E aí nós vamos encontrar aí versículo 10 a seguir, até o versículo 12, pastor, por gentileza. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Ao entrarem na casa, encontraram o menino com a mãe, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Então abriram seus tesouros e lhes ofertaram presentes, ouro, incenso e mirra. Vamos fazer uma paradinha aqui, depois a gente lê o versículo 12. Então, primeiro, pastor Eudes, veja só, quando eles chegaram onde estava o menino, primeiro, eles entraram na casa. O segundo escalão vai ter acesso ao palácio real. Eles vão entrar na casa. Veja, não é todo mundo que vai ter acesso ao palácio do grande rei, que é chamado Palácio Iluminado. Então, o palácio do grande rei, segundo escalão, vai ter acesso. Eles aqui, entraram na casa. Depois, eles viram o menino. Eles estavam vendo a glória dele e agora estavam vendo o próprio rei Jesus. O segundo escalão vai ter autoridade e vai ter privilégio de entrar direto na presença de Deus e conversar direto com Jesus. Mas mais ainda, eles também vão poder adorar diretamente ao rei. Prostrando-se, adoraram. Agora veja que tem uma revelação também. Por que eles são os verdadeiros adoradores? Porque além deles terem procurado a Jesus para adorá-lo, quando Jesus ainda era uma criança, Jesus nasceu numa família pobre, Jesus não tinha nada a oferecer para eles naquele momento, e eles vieram, mesmo assim, adorá-lo, porque quem é verdadeiro adorador, adora pelo que ele é e não pelo que ele faz. Forte. Né? Aleluia. E aqueles homens vieram e adoraram. Mas veja bem, eles ofertaram o que aqui, pastor Eudes, na sua adoração? Ouro, incenso e mirra. Vamos então por partes. O que eles demonstraram aqui é de uma forma material, mas representando na vida espiritual. O ouro representa o espírito. O incenso representa a alma. E a mirra representa o corpo. Eles chegaram e se entregaram de corpo, alma e espírito na presença do Senhor. É o verdadeiro adorador. O verdadeiro adorador, por isso que Jesus fala assim, e o Pai procura os verdadeiros adoradores, que adoram em espírito. A adoração, ela é feita no espírito, porque o ouro está na representação do espírito, pastor Eudes. É porque o ouro, ele representa a divindade. O ouro representa a divindade. Já prestou atenção que os reis, eles costumam usar coroas de ouro? É de ouro. Sabe por quê? É porque quando o povo olha para o ouro na cabeça do rei, eles estão reconhecendo a autoridade divina que está sobre ele. Meu Deus. A Bíblia diz que toda autoridade é constituída por Deus. E o ouro tem a representação da divindade. Meu Deus, que coisa, hein? O nosso espírito está representado no ouro, que é onde Deus se comunica. Deus se comunica com o espírito do homem. É no ouro. É ouro com ouro, ou seja, é espírito com espírito. Glória a Deus. E aí nós temos a alma e o corpo. Olha, vamos pegar algumas passagens bíblicas que vão nos ajudar, né, clarear um pouco mais aí.
1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, por gentileza. 1 Tessalonicenses, capítulo 5 e versículo 23. Que o próprio Deus da paz vos santifique integralmente, que todo o vosso espírito, alma e corpo sejam mantidos irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. O que é que Deus espera de nós? Adoração, ou seja, santificação no espírito, na alma e no corpo. Nas 3 esferas. Nas 3 esferas. Então, essas 3 aqui, elas revelam quem de fato é adorador. Porque tem muita gente que oferece no espírito uma adoração, mas o corpo não é santificado, mas a alma não é santificado. Esses não farão parte do reino de Deus. Lamentavelmente, não terão parte no reino de Deus. Vamos ver João capítulo 4, versículo 23, pastores, por gentileza. João 4, 24. 4 e 23. Aliás, isso. Mas a hora está chegando, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade, pois são esses que o Pai procura para ser seus adoradores. Estão vendo aí? Então, o Pai procura quem? Os verdadeiros. Por quê? Porque tem os falsos. E os falsos, ele não quer conversa com ele, não. O falso tenta se aproximar dele, ele sai fora. Rei Herodes tentou se aproximar, era o falso adorador. Aí o que Jesus fez? Foi para o Egito. O falso faz mal, né? O reino de Deus tem vida própria, pastor Eudes. O reino tem vida. O reino inteiro de Deus tem vida própria. Jesus não falava nada, mas o falso adorador queria se aproximar. O que aconteceu? Os anjos falaram, opa, vamos tirar daqui, vamos para o Egito, mas não vai ficar aqui. E Herodes não teve o privilégio nem sequer de ver o rei. A Bíblia diz que Jesus só voltou quando ele morreu. Que coisa. Ou seja, os falsos adoradores nunca verão o reino de Deus. Nunca verão a face do rei. Verão morte. Verão a morte, mas não verão o rei. Que coisa. Isso nos traz revelações profundas, pastores. Porque tem muita gente que está como Herodes, sabe? A gente olha as palavras... Está adorando só de palavra, né? Só de boca, de lábios. Agora presta atenção, os verdadeiros adoradores, eles têm, às vezes, são assediados pelos falsos adoradores. Porque os falsos adoradores, como Herodes, procurou os verdadeiros adoradores e tentou enganá-los. Só que aí tem uma coisa, o verdadeiro adorador, ele tem um diferencial. Vamos ver aqui. Mateus, capítulo 2, versículo 12. E sendo por divina revelação avisados em sonhos para que não voltassem para junto de Herodes, retornaram para a sua terra por outro caminho. Veja bem, pastor Eudes, antes dos magos encontrarem a Jesus, eles eram guiados pela estrela, eles eram guiados pelos príncipes sacerdotes que estavam no palácio, pelos escribas, né? A partir do momento que eles adoraram, algo mudou na vida deles. Algo extraordinário mudou na vida deles. Mudou mesmo. Não precisaram mais de estrela. Preste atenção. Agora a Bíblia diz por divina advertência ou revelação. Agora eles tiveram uma experiência que eles nunca tiveram. E outra, a experiência era o seguinte, presta atenção. O Senhor se manifesta a eles e diz, olha, não volte por esse caminho que vocês traçaram. Eu vos darei um outro caminho para vocês seguir. Quem adora a Deus passa a andar por um caminho excelente e deixa de andar pelo seu próprio caminho, pelo seu próprio plano, para andar no plano celestial. Eita glória. É forte, sabe por quê? Porque, aleluia, pastor Eudes, aleluia, o Senhor diz para eles, maravilha, se vocês voltarem por onde está Herodes, ele vai fazer coisas erradas. E
pode até mesmo, inclusive, fazer coisas terríveis com vocês, mas eu vou livrar vocês disso aí. Olha, enquanto você adora, o Senhor está fazendo um projeto novo para sua vida. Enquanto você adora, o Senhor está livrando você dos homens de pensamentos malignos. Enquanto você adora, Deus traça um novo caminho para sua vida. Seu caminho nunca mais será o mesmo. Terá direção divina no seu caminho. É por isso que o verdadeiro adorador entende o valor de adorar a Deus. Olha, eles não receberam nem uma palavra de Jesus. Quem sabe, a Bíblia diz que ele poderia estar por volta de 2 anos, que foi a idade, né, que o Herodes inquiriu do tempo que a estrela apareceu. Então eles falaram, em torno de 2 anos. Quando Herodes manda matar os meninos, de 2 anos para baixo, manda matar todos, não é isso? No máximo, Jesus poderia estar com 1 ano e pouco, quando os magos chegaram. E no máximo, Jesus estava falando algumas palavrinhas. Quem sabe a mãe cochichou no ouvido dele, meu filho, só diga obrigado. E ele só disse obrigado. Mas a vida deles mudou, porque eles encontraram um rei, e não tem como encontrar o rei Jesus e sua vida permanecer a mesma. Nunca mais será a mesma. Quem adora a Deus agora participa de planos feitos por Deus e não planos feitos pelo coração do homem. O homem não consegue ver a maldade no coração do outro, mas no reino as maldades são reveladas, porque aqui o anjo não volte, porque ele conhece a intenção do coração de Herodes. Ele procura fazer o mal, volte por outro caminho. E mostrou qual era o caminho que eles deveriam voltar. Então o segredo é adorar em espírito e em verdade. Quem adora em espírito e em verdade, esse tem sua vida mudada. É por isso que ele é muito precioso, né? A ponto de o Pai procurar esse verdadeiro adorador, né? Procurando o verdadeiro adorador. Por quê? Para fazer parte do segundo escalão. Então Deus, ele chama alguns para o santo ministério, e quem despreza está desprezando uma grande glória de Deus na sua vida. Ele está desprezando fazer parte do primeiro escalão no reino de Deus. Pastor Ismael, então, quem procura a Jesus, ele vê, mas quem adora, entra no reino. Aleluia. Se você entrou, você adora. Glória a Deus. Não é? Então, eu acredito, pastor Eudes, que aqui nós fizemos uma distinção, né, entre os verdadeiros adoradores, os falsos adoradores, os falsos ministros, os verdadeiros ministros, o primeiro escalão, o segundo escalão. Pastor Eudes, Deus diz que, a Bíblia diz que Deus chama as estrelas pelo seu nome, sim ou não? Sim. A Bíblia não fala isso? Sim, Isaías fala isso. Deus chama as estrelas pelo seu nome. Mas nós sabemos que tudo que Deus criou, nós vimos na aula anterior, que Deus coloca anjos para governar sobre eles. Você vê as estrelas saindo do lugar e sumindo para algum lugar? Você não vê. Que coisa. E por que Deus chama? Deus chama os anjos que estão governando sobre elas. Então, a aula passada, verdade. Então, perceba, eu tô fazendo agora um mergulho muito mais profundo do que tudo aquilo que nós já vimos até agora. O reino de Deus, pastor Eudes, é tão grande que, né, a palavra diz assim, que alguns que vivem assim, ó, existem miríades e miríades de anjos e anjos e anjos. Você acha que eles ficam tudo à toa lá no céu, com perna cruzada, e pensando assim, meu Deus, o que vai ser amanhã? Não, meu amigo, todos eles têm ocupação. E a Bíblia diz que quando ele chama cada um pelo seu nome, eles vêm. Quando Deus chama, eles vêm. Quem vem? Os anjos que estão lá governando sobre cada uma dessas estrelas. Agora presta atenção, na nossa galáxia, nós temos mais de 100 bilhões de estrelas. Segundo os cientistas, já estudaram as 100 bilhões. Se um anjo só tiver em cada uma dessas estrelas, 100 bilhões de anjos somente na nossa galáxia. E os cientistas já descobriram que nós temos bilhões e bilhões de galáxias. Agora presta atenção. Meu Deus. Dessas bilhões de galáxias forma-se o universo. E os cientistas já descobriram que existe muitos universos, que são bilhões e bilhões e bilhões de universos. E a Bíblia diz que Deus é quem criou todas as coisas.
Agora, eu posso falar uma coisa aqui, pastor Hilton? É uma revelação muito profunda do reino, mas eu vou apertar um pouco. Eu sei que muita gente não pode suportar isso, mas quando a Bíblia diz o seguinte, ser fiel no pouco, e no muito te colocarei, nós fazemos a interpretação seguinte, Deus vai me dar um talento, e se eu for fiel, Deus vai me dar 2 talentos. Não é disso que Deus está falando, pastor Hilton. Reino não é isso, hein? Deus está dizendo, eu coloquei vocês na terra. Esse é o pouco. A terra é o pouco de Deus. Aleluia. Deus assim, agora tu imagina, quando Deus fala que existe o muito, meu amigo, aleluia. O muito de Deus é esse reino que está preparado, já está preparado. Quem fizer parte desse reino de Deus vai governar sobre todas as coisas que Deus criou. Galáxias, multigaláxias, multiuniversos, nós vamos ter domínio sobre todas essas coisas. O pouco é esse mundo, e o muito é o universos e os multiuniversos que Deus criou. Ei, glória a Deus, pastor Ismael. Tá bom demais, mas o tempo acabou. Eu sei que é difícil muita gente assimilar. Agora, Jesus, só encerrando, pastor Hilton. Glória a Deus. Só encerrando aqui. Glória a Deus. Chama atenção por uma coisa. Você prestou atenção que ultimamente tem saído muitos filmes, e esses filmes têm extrapolado a estratosfera do nosso planetinha aqui, do planeta Terra. Sim. E eles têm colocado explorações multiestrelares e não sei o que, viagens pelo universo, explorações. Isso daí, pastor Eudes, é apenas um pequeno reflexo do que será o governo de Deus. Aleluia. Governo não é só sobre essa terra aqui não, meu amigo. Isso reflete bem, sim, é verdade. Isso aí já é uma preparação, o homem está muito aquém do que é o reino de Deus, é muito maior do que a gente possa imaginar. Mas vamos ficar por aqui hoje, já tem muita coisa para digerir, para poder absorver, não é? Na próxima aula, a gente prossegue falando sobre o reino de Deus. Meus irmãos, que coisa boa. Meus irmãos, foi uma multidão hoje que participou conosco hoje na live, na nossa rádio, na internet. Nós queremos louvar muito a Deus por vossa vida, meus irmãos, porque eu sei que o Senhor está despertando dentro de nós esse desejo do reinar, da estrutura do reino de Deus. Mas, meus irmãos, mas fiquemos assim, porque amanhã tem mais, se Jesus não voltar. Pastor Ismael, por favor. Quero agradecer a todos que estão nos acompanhando todas as terças-feiras aqui, que estamos fazendo aqui um estudo sistemático do livro de Mateus, Marcos e Lucas, né? Nós estamos aqui desvendando mistérios do reino, né? Que é diferente de salvação, muito diferente, mas infelizmente, pastor Eudes, nós temos uma confusão instalada, principalmente no meio assembleiano. Eu digo porque eu faço parte desse meio. Sim, você sabe o que acontece? Por exemplo, vamos falar das parábolas. Aí o que acontece? Lá as parábolas começam assim, e o reino dos céus é semelhante a, e o reino dos céus é semelhante a. Aí tu sabe, né? Aí tu sabe o que nós fazemos? E a salvação, nós tiramos a palavra reino, porque a gente não entende nada de reino, e nós colocamos salvação. Aí nós aplicamos tudo como salvação. Irmão, você pode perder a salvação por isso. Irmão, você pode perder o reino. Porque você está deturpando a palavra de Deus. Não faça isso. Quando falar de reino, é reino. Respeite o reino de Deus que está sendo revelado na palavra. Que Deus te abençoe. Vamos continuar nas outras semanas, nas próximas terça-feiras, estudando a palavra de Deus. Que Deus traga luz ao seu entendimento, traga luz ao seu espírito, e que nós possamos juntos crescer na revelação do reino, para nós fazermos parte do reino. Não tem como fazer parte do reino sem saber o que é reino. Nós temos que conhecer reino para fazer parte dele. Que Deus abençoe sua vida, sua família, e até a próxima, se Deus quiser. Eita glória. Meus irmãos, fiquem na paz do Senhor Jesus. Se Ele não voltar e nos permitir, amanhã tem mais. Um grande abraço.